Fala pessoal, bom dia a todos. Alan Matos falando com vocês novamente, retomando as nossas análises diárias, né, que há bastante tempo eu não faço, tá? Sem mais delongas, vamos começar falando de Ibov, que o mercado daqui a pouco vai abrir, né, 8h10 da manhã agora. Vamos começar falando do Ibovespa, tá? Vou começar pelo gráfico mensal aqui, pessoal. Como vocês podem observar, o Ibovespa ele está bem distante das duas médias que eu utilizo, a média de 9 exponencial e a 21 aritmética, tá? Então tá bem esticadinho. Se a gente for olhar no mensal pensando em compra a longo prazo, não seria o momento ideal, tá? O correto seria esperar o Ibovespa corrigir ou a média chegar até o preço. Isso aí seria maravilhoso. Melhor ainda se a média chegasse até o preço, mas para isso o Ibov ele precisaria ficar bem lateral para isso acontecer, tá? No gráfico mensal. Olhando o gráfico semanal, nós já temos o preço bem pertinho da média de 9, como vocês podem observar, um pouco mais distante da média de 21, mas lembrando que quando nós temos o preço fazendo esse negócio aqui, que a gente chama de super tendência, o que é super tendência? É quando o preço ele está bem pertinho da 9, tá? Ele vai batendo na 9, subindo, bate na 9, sobe, bate na 9, sobe e não chega perto da 21. Então isso é o que nós chamamos de super tendência. Dá para conduzir o trade pela 9? Com certeza, dá para conduzir, tá bom? Mas uma correção um pouco mais forte, um pouco mais saudável, ela deveria chegar pelo menos em uma tendência de alta nesse momento, na média de 21 períodos, tá? Mas partindo do princípio que nós estamos acima de uma 9 lá no semanal, olhando para o gráfico diário, nós podemos observar que a média de 9 aqui, ó, já virou para baixo, tá? Virou para baixo. A 21 também já deu aquela inclinada boa, beleza? Então é hora de ficar atento aí. Então para ficar legal mesmo agora, o preço ele precisa ultrapassar essa média de 21 novamente para cima e a média de 9 precisa virar para cima para continuar essa tendência, tá? Se nós traçarmos aqui um movimento usando Fibo, nós vamos observar o que? Que está bem longe ainda das principais retrações de Fibonacci, tá? Pensando assim no movimento mais amplo, beleza? Então, um momento de cautela, ok? Qualquer tipo de movimentação que ocorrer aqui, a gente tem que tomar muito cuidado. Acredito que por conta da guerra, né, que está acontecendo, das guerras, enfim, Rússia, Ucrânia e principalmente agora o Irã com Israel e Estados Unidos, nós temos um mercado muito mais volátil. Então a probabilidade do mercado dar uma corrida mais forte é grande, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com isso daí. O mercado ele pode dar uma correção absurda a qualquer momento para vir buscar essas regiões aqui um pouco mais baixas, tá? Principalmente nessa região aqui de Fibo, nessa primeira retração de Fibo aqui que nós temos. Beleza, pessoal? Vamos ficar de olho nisso daí. Então, para hoje, segundo os meus estudos, eu vou ficar de olho num movimento acima dessa média aqui, ó, de 200 períodos, tá? Então, se o preço ele ultrapassar essa média aqui, pode ser que ele retome a alta. Mas enquanto ele navega embaixo da média de 200, já bateu uma vez lá, chegou bem pertinho aqui pela segunda vez, ó, não teve força para continuar. Então, é bom ficar de olho, tá? É bom ficar de olho porque é uma região importante hoje para o mercado. E eu vou até traçá-la aqui. Beleza? Vamos lá para o índice futuro, tá? Pensando aqui no índice futuro, vamos usar o Infut, que é melhor, tá? A gente vai lá para o gráfico mensal. Então no gráfico mensal nós temos aqui uma região muito legal de resistência, beleza? Onde o preço já testou uma, duas, por isso que eu falo região. Não é uma faixa exata, mas uma região aqui importante. Então aqui é uma região muito boa para vender, tá? Ao meu ver. A gente está falando de um gráfico mensal. No semanal a mesma coisa, ó. Tá vendo? O preço vai encontrar muita dificuldade para ultrapassar essa região aqui. Olhando no diário, como vocês podem observar, está bem parecido com o Ibovespa, beleza? As médias viradas para baixo, como vocês podem observar.
tá? O preço parou na 9 ontem, então pode ser que ele continue esse movimento de baixa hoje, vai depender muito do que vai acontecer lá fora. Daqui a pouco eu preciso abrir o S&P e Nasdaq para dar uma olhada também, beleza? E aí vamos pro o contrato atual que nós estamos operando, que é o WinJ. Então nesse contrato aqui, nós temos aí o preço em cima da 9 aqui, tá bem em cima da 9 mesmo. Então é uma região de briga aqui violenta. E é como vocês podem observar no diário, a mesma coisa, tá? Em cima da 9, só que virada para baixo. Então tem que ficar de olho hoje, tá? Ficar de olho. Vamos ver. Provavelmente o preço pode querer vir buscar essa 200 aqui, tá? Mas tem que ter bastante força. Então aqui pra mim, eu vendo aqui, tá? Não tô recomendando que ninguém venda, mas pra mim é uma região vendedora nesse espaço aqui de 188 mil, beleza? Ficar de olho, porque tudo pode acontecer, tá? Agora, se perder essas duas médias aqui, ele vem buscar essa média de 21, tá? Aqui a VWAP e aqui a 9. Tem que ficar de olho aí, tá? Perdendo essa 9 aqui e a VWAP, amigo, ele vai vir buscar essas mínimas novamente, tá? Pelo menos até a 21 é bem provável que o preço venha, ok? A gente tem que ficar bem atento a isso hoje. Bom, olhando aqui agora Petrobras, tá? Petro está bem esticada. Ontem teve uma correção, né? Já abriu aí com gap, mas ainda continua em tendência de alta, tá? Petro 4 e Petro 3, está bem parecido os dois gráficos, ok, pessoal? Então vamos ficar de olho, tá? Como vocês podem observar aqui, a gente tem aquele famoso padrão de candle, né? Que é uma estrela cadente e tudo mais. Mas assim, pô, isso aqui é uma tendência de alta como nós temos hoje, ó. Aqui a gente teve outra, o preço continua subindo, tá? Uma tendência forte de alta por conta da guerra. Essa estrela cadente aqui pode não significar nada, tá? Então, pô, pode não significar nada mesmo. Então tem que ficar atento. Acho que a última coisa que a gente tem que olhar agora no mercado são os padrões de candle, ok? Vamos olhar Vale aqui também. Vale deu uma corrigida, né? Depois de uma alta aí fenomenal, incrível, beleza? A Vale, opa, vamos lá. A Vale, ela deu uma corrigida boa, beleza? Ó, olhando isso daqui, a gente vê que teve uma região de preço, teve dificuldade para ultrapassar. Então aqui pode ser uma região de distribuição de posições, tá? É bem provável. Ele perdeu esse fundo aqui, ó, e caiu depois, tá? Então pode ser que ele teste, que faça um pullback nessa região, venha testar esse fundo que foi rompido, né? Que era um suporte, que virou resistência. Tem uma confluência com as médias aqui, principalmente com a 9. Se você testar aqui, bater, voltar a cair, a gente vai ver Vale dando uma corrigida um pouco mais considerável, tá? Depois dessa puxada incrível que ela deu. Então é bem provável que venha buscar essa primeira retração aqui de Fibo, beleza? Então na casa dos R$ 73, isso pode acontecer facilmente, pessoal, facilmente. Beleza? Vamos olhar aqui o Banco do Brasil também. Então o Brasil está bem parecido com o movimento do Ibov, né? Como vocês podem observar, abaixo das médias, beleza? Abaixo da média de 9. Então tem que ficar muito esperto com isso daqui. Quando a 9 vira para baixo, a gente perde aquela força da tendência, da super tendência, beleza? Não vamos desconsiderar que aqui nós temos uma região de suporte, tá? Mas se perder esse suporte aqui, meu amigo, vai voltar aqui para a faixa dos R$ 21 tranquilamente, tá? Bradesco, bem parecido. Nós temos aqui uma região de suporte aqui embaixo, bem importante. Então é bem provável que o preço possa voltar para essa faixa aqui de R$ 17, tá? Até mesmo porque ele não teve força para continuar esse movimento. Perdeu, podemos chamar isso aqui de linha de pescoço, né? Perdeu essa faixa de preço aqui. Beleza? E aí, cara, tá navegando abaixo das médias. Então hoje é um dia bem difícil,
para quem quer comprar. Mas para quem quer vender pode ser uma grande oportunidade, tá? Eu fico de olho no mercado e o que o mercado mostrar para mim, eu faço. Não tenho preferência, está subindo, está caindo. Importante a gente identificar os bons trades e fazer eles, tá? Executá-los. Beleza? Setor de varejo aí, Magazine Luiza está subindo bastante. O pessoal ontem estava comentando muito sobre o papel, mas ainda assim está bem defasado, tá? O papel caiu muito, não recuperou, está bem lateral. Então isso aqui pode ser uma acumulação. Pensando no longo prazo, num possível corte de taxa de juros mais a longo prazo, pode ser que esse papel ele dê uma reagida, tá? Tanto o Magazine Luiza quanto a Casas Bahia, beleza? Vamos ficar de olho. Agora com toda essa tensão aí no Oriente Médio, com petróleo acima dos US$ 100, cara, o nível de inflação ele dispara, tá? A inflação sobe muito. Então, se a inflação está alta, dificilmente você tem cortes contundentes, né, relevantes em taxa de juros. Então, é bem provável que o mercado, né, no caso aqui o cupom, ele ele faça manutenção da taxa de juros e continue da mesma forma que está, tá? É bem provável que isso aconteça. Então, nós não temos grandes discursos aqui para falar que esse papel ele vai voltar a subir. Beleza, pessoal? Basicamente é isso. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir o gráfico de, de Nasdaq para vocês, tá? Deixa eu ver aqui, cara. Eu uso o sinal aqui de uma CFD, beleza? O S&P 500. Então, como vocês podem observar aqui, o S&P ele ainda está bem lateralizado, ok? Navegando aí abaixo das médias, beleza? Bem lateralizado mesmo. Tem que ficar de olho, ó. Semanal já está abaixo das médias também. Mensal está em cima da 9, então isso pode dar uma segurada legal. E a gente vem para o gráfico de uma hora e a gente está numa região totalmente lateralizada, então, tá? Durante muito tempo o S&P ele ficou dentro dessa zona de preço aqui, ó. Beleza? Aí devido a essas grandes tensões, final de semana ele acabou abrindo com um gap super abaixo de onde ele costumava navegar, tá? Mas nós temos aqui uma região de suporte importantíssima, beleza? Nessa faixa de preço aqui de 6.541. E agora nós estamos navegando aqui acima dos 6.732, tá? Então, eu acredito que o mercado pode vir testar essa mínima aqui, ou pode tentar testar as máximas em 6.984. Então, eu acho que essa é a perspectiva do mercado. Geralmente eles estão puxando o preço até aqui em cima, depois vendem, puxam, vendem, né? Então hoje pode ser que se repita esse cenário. O mercado pode querer dar uma puxada até lá em cima, pelo menos até essa 21 aqui, e depois eles vendem novamente e puxam o preço para baixo. Acredito que devido a esse teste, nessa região de suporte aqui, principalmente por conta desse gap, tá? É bem provável que eles queiram puxar até essa faixa de preço de 6.876, 6.900, tá? Mais ou menos por aqui. Então isso pode acontecer, beleza? Então é um cenário muito misto. Tem que tomar cuidado, tem que operar o mercado bem de pertinho mesmo, porque está muito lateral. Então você tem que acabar olhando aqui o gráfico de uma hora, de 15 minutos e tentar pegar os movimentos aqui mais curtos. Movimentos mais curtos, tá? Então tem que ficar de olho. Correlação entre o Ibovespa e o S&P tá bem legal esses últimos dias. Eu tenho operado todos os dias. Então tem que ficar de olho na influência do S&P aqui referente à nossa bolsa. Beleza, pessoal? Acho que é isso por hoje, é só. Amanhã eu gravo outro vídeo, a gente continua acompanhando o mercado, né? A gente está fazendo os spreads aí também. Eu estou aqui com o spreadzinho aberto de Petro, esperando fechar. Acredito que logo logo feche, tá? Um preço muito bom, às vezes na casa dos R$ 4. E agora esperar ele voltar pelo menos uns R$ 1,50, R$ 2 aí.
Se você quiser saber mais sobre o mercado financeiro, quiser aprender a analisar, olhar para o mercado com um olhar profissional, entre em contato, vou deixar um link aqui do WhatsApp nesse vídeo, onde você pode acessar o nosso grupo, e lá eu posto notícias do mercado, análises, vídeos e muito mais. Beleza? Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.